Boa noite, queridos espectadores do programa Aprendendo o Espiritismo, transmitido pela radioespírita.net.br. Eu sou José Carlos Fiorito, estou com você toda quarta-feira, de 22 horas e 30 minutos, até às 23 horas e 30 minutos. É uma alegria estar aqui, podendo transmitir alguma informação que nós colhemos nos nossos estudos, muito singelos, porque somos aprendizes, mas sobretudo oportunizando aquele que durante a noite quer aproveitar o seu bom tempo, fugindo de alguns programas que em verdade não trazem muito aproveitamento e até, digamos a verdade, contribuem para que nos atolemos ainda mais das nossas imperfeições. Basta dizer o programa Big Brother que está por aí. Mas hoje a nossa proposta é trabalhar as influências espirituais e a obsessão. A doutrina espírita, trazida à luz a 18 de abril de 1857 por Allan Kardec, é uma nova ciência que vem revelar a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Vem revelar por igual a existência de um mundo espiritual que se conecta permanentemente com o mundo da matéria e as consequências que decorrem dessas questões. Sendo uma nova ciência, é preciso que nós busquemos, então, nos fundamentar em princípios que poderiam até chamar de dogmas, se não considerarmos dogmas como algo que não se pode discutir, posto que, sendo ciência e com fundamento na filosofia, a doutrina espírita permite e abre o debate, porque não fecha a questão em seus princípios, embora os tenha consolidado, sobre os seus princípios. E quando nós falamos de princípios, nós, ao abordarmos a questão influências espirituais e obsessão, em que princípio nós nos fundamos para defender o tema de hoje, influências espirituais e obsessão. Então nós trazemos como primeiro princípio a própria existência do espírito. Uma vez admitida a inexistência do espírito ou da alma, se nós formos materialista, nós não temos que falar em influência espiritual e nem obsessão, posto que o nada não é capaz de influenciar coisa alguma. Quando nós abrimos os nossos ouvidos e os nossos olhos para trabalhar, para tratar, para estudar a questão das influências espirituais, é porque nós já superamos a primeira dificuldade, que é a admissão ou admissibilidade da existência do espírito, que é o ser inteligente da criação, que é imortal e que sobrevive ao evento morte e antecede ao nascimento. É o ser imaterial. E, nesse princípio, nós podemos trabalhar a questão da imortalidade da alma, posto que se nós admitimos que a alma sobrevive ao corpo e ela antecede ao nascimento, nós estamos aí, então, nos fundando para sustentar aquilo que queremos, as influências espirituais da obsessão, dizendo que os nossos obsessores, que são os espíritos perturbadores, ou aqueles que nos influenciam, que podem ser espíritos bons espíritos elevados, porque nós recebemos influências boas ou maléficas, então nós estamos admitindo aqui as influências, a imortalidade da alma. Outro fundamento que é importante trabalhar aqui, que nos revelam as influências espirituais, é a própria pluralidade de existências, porque Allan Kardec, ao trabalhar, ao trazer à luz a doutrina espírita, se valeu de médios
e através dos médiuns foi possível, então, revelar a pluralidade de existência ou a reencarnação, posto que os espíritos nos trazem notícias da existência do mundo espiritual, nos trazem notícias das realidades que enfrentam após o decesso do corpo ao túmulo. Outra questão a trazer aqui no estudo, fundamentando ou criando as bases para sustentar a nossa afirmativa, é a existência do próprio mundo espiritual que Allan Kardec defende, propõe e ensina, e consolidado não só pela doutrina espírita, mas pelo próprio Jesus, quando ele diz: meu reino não é deste mundo. Portanto, havia um outro reino ao qual ele estava ligado, que é o reino espiritual, o mundo dos espíritos. Então a doutrina espírita coloca como fundamento da base de sustentação da doutrina espírita a existência do mundo espiritual. Na própria conceituação da doutrina espírita, Allan Kardec fala da interação dos dois mundos, dos dois planos. Se temos um plano encarnado, se temos um plano da matéria, onde nós vivemos, nós temos também o plano fora da matéria, que é o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, que se interage permanentemente. Há as milhares, os milhões de provas da comunicação dos espíritos, das cartas psicografadas, dos fenômenos de efeito físico, dos fenômenos de efeito inteligentes, dos fenômenos de Poltergeist, dos fenômenos traduzidos na própria Bíblia, para aqueles que ainda não se afeiçoaram à linguagem espírita, vamos encontrar essa fenomenologia, essa interatividade do mundo dos espíritos com o mundo da matéria no próprio texto bíblico. Então, abordando a questão que nós trazemos a lume hoje, e falando das influências espirituais, há de se perguntar. E Allan Kardec faz essa pergunta na questão 459, bastante conhecida nossa, aqueles que compulsam o Livro dos Espíritos com alguma familiaridade, aqueles que são mais afeiçoados à leitura espírita, ao estudo, na verdade já praticamente decoraram essa questão. E a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos luminares que ditaram, que orientaram a codificação espírita, quais sejam o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese, não nessa ordem, mas no Livro dos Espíritos, que é a coluna de sustentação da doutrina espírita, que é apresentada hoje na 3ª edição, com 1019 perguntas e respostas. Na pergunta 459, Allan Kardec, o ícone codificador da doutrina espírita, e não fundador, codificador, ele organiza, e dando o número 459 a essa pergunta: influi os espíritos em nossas vidas, em nossos atos? E a resposta que os espíritos deram é surpreendente. Muito mais do que imaginais, não raro são eles que vos dirigem. Lendo, são muito mais do que imaginamos, não raro são eles que nos dirigem. E aí então nós ficamos a perguntar: de que nível se dá essa questão? Se os espíritos conseguem ler o nosso pensamento, se eles conseguem saber o que nós vamos fazer. Em verdade, tem muitas questões que estão aí a nos desafiar e fazendo com que nós, pela filosofia, pela observação, pela própria ciência, podemos então nos sustentar. Então nós influenciamos e somos influenciados. Nós somos espíritos e nós influenciamos outras pessoas. Então, eu consigo influenciar meu filho consegue me influenciar, a minha esposa me influencia e eu a influencio. Na casa espírita que dirijo, eu influencio pessoas e pessoas me influenciam.
Nós estamos falando da relação material entre duas pessoas, já que somos espíritos. Mas também nós sofremos influências daqueles que nos são caros, daqueles que já nos deixaram e aqueles que não nos querem bem. Então todos sofremos influência de todos. Ninguém consegue estar imune a qualquer influência. Em Hebreus 12:1, nós temos anotado lá, o Paulo, na carta aos Hebreus, ele diz lá que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E por isso nós temos que cuidar de nos manter vigilantes, deixando toda a imperfeição, lá anotada como pecado, a fim de que nós possamos não ser conduzidos por estes. Lembrando que os bons espíritos não nos conduzem, eles sugerem, estimulam, orientam e encorajam. Ao passo que os maus espíritos, não tendo nenhum escrúpulo, eles utilizam de toda sorte de arranjos, de subterfúgios, para que possam nos induzir a realizar aquilo que desejam que nós façamos. Embora, para que isso aconteça, precisa contar com o nosso concurso. Porque na medida que nós fechamos a porta da vigilância e nós nos colocamos seguros, nós nos fortalecemos na oração, na vigilância, nos bons pensamentos, e nenhuma atitude eles conseguirão estar por perto de nós. Nesse direcionamento, trabalhando então essas influências, é importante então que nós tratemos como que ocorre essa influência. Nesse final de semana, nós tivemos a oportunidade de nos reunir algumas vezes na nossa casa espírita, o nosso núcleo espírita Irmão Maurício, para orar por aquelas pessoas e por aqueles espíritos que se perderam de alguma forma, em alguma forma de sofrimento, no carnaval, como vítima, como algozes, usuário de drogas ou não, vítimas do desequilíbrio do sexo. E nós tivemos, com muita surpresa, relatado já em duas reuniões mediúnicas que já aconteceram depois de lá, na terça e na quarta, acabei de vir de lá agora, do enorme contingente de espíritos que foram tratados naquelas duas, nos 4 dias que nós nos reuníamos, no sábado, no domingo, na segunda e na terça. Relatando então que nós fomos capazes de influenciá-los, acolhendo-os pelo recurso da prece, da oração, da vibração, mas eles também estavam influenciando alguém através da invigilância, através do pensamento, através do desequilíbrio. Então, para que nós possamos trabalhar essa questão da influência, é preciso considerar na própria construção do ser integral a existência de um outro corpo pouco tratado, mesmo pelos espíritos, pelos espíritas. Muitos espíritas ainda não entendem o papel do corpo espiritual ou o papel do perispírito. O Zalmino Zimmermann, numa obra fantástica chamada O Perispírito, ele diz que o perispírito tem 4 funções básicas. A primeira função dela seria a função individualizadora, aquele que dá identidade à pessoa. Cada um é o que é, em razão das experiências que foram construídas, que são ímpares, ninguém repete a experiência do outro, a caminhada de cada um é diferente da caminhada do outro, portanto as impressões que ficam no corpo espiritual, na sua memória, elas são diferenciadas. Uma outra função é a função MOB, ou modelo organizador biológico. O perispírito, nesse caso, no processo reencarnatório, ele servirá de forma para que o novo corpo físico se sustente, para que o novo corpo físico ele seja adequado às necessidades encarnatórias no processo expiatório ou reparatório para a experiência que o espírito vai realizar na nova existência que se formará. Uma outra função é a função sustentadora.
essa função sustentadora já revela, por exemplo, o campo das influências, posto que, através dessa função, nós recebemos as energias, as trocas, e nós também emitimos emoções, sentimentos e energias em favor dos outros. Portanto, essa função é a função que alimenta, que dá a energização no campo, no momento do passe. Tanto o médio passista como o paciente do passe, aquele que senta-se à cadeira para receber a imposição das mãos, ele recebe a influência através dessa função, a função alimentadora. A outra função é a função sustentadora. A função sustentadora é essa função que nós, aliás, falamos da função sustentadora. Nós estamos falando agora da função instrumental. A função instrumental, ela tem uma proposta exatamente de servir intermediária, que facilita, na verdade, o diálogo, a interlocução dos espíritos que estão ligados a nós. Então, repetindo, as 4 funções: a função individualizadora, a função alimentadora, ou MOB, a função sustentadora e a função instrumental. Nós queremos aqui agradecer a presença do Krause, de novo, sempre acompanhando, e a nossa companheira Solange, do Rio de Janeiro. Você, Solange, pode mandar para nós a sua pergunta, se você desejar. Agradecemos a sua presença, estamos transmitindo através da radioespírita.net.br. Se tiver oportunidade de passar para seus amigos, para as suas pessoas do seu relacionamento, seria uma boa oportunidade para que aqueles que não podem ou não têm tempo em uma casa espírita, nós estamos sempre transmitindo um programa em horários diversificados, conforme a programação da rádio, que você vai achar na página inicial, onde você vai encontrar uma programação bem atualizada. O nosso tema de hoje, estamos tratando do tema influências espirituais e obsessão. Pode ficar à vontade, Solange, para mandar a sua pergunta se quiser. Então nós temos, então, considerando o que nos fala o Livro dos Espíritos, nós temos o complexo humano de corpo físico, corpo espiritual e espírito. Aqueles que contestam a existência do perispírito, porque nunca viram falar disso, talvez seria muito importante dar uma passeada no texto bíblico e ir lá buscar em 1 Coríntios 15, 43, 44, e você vai encontrar lá Paulo aos Coríntios dizendo o seguinte: sepulta-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Pois bem, o corpo espiritual é o corpo que Jesus ressuscitou. Jesus não ressuscitou em corpo físico, porque o corpo físico volta ao pó. Ele ressuscita no corpo espiritual e, em verdade, nos 40 dias que sucedeu a sua ressurreição e que antecedeu a sua ascensão, então ele teve conosco no uso do seu corpo perispiritual ou perispírito. Pois bem, então, os espíritos, através da função instrumental, eles se conectam aos nossos pensamentos, se os nossos pensamentos forem similares ou da mesma faixa vibratória do deles. Então, se eu penso em algo desequilibrante e o espírito gosta de algo desequilibrante do mesmo nível, por exemplo, gosto de me drogar e penso em conseguir droga, todo espírito obsessor ligado ao uso de droga, ele terá um campo propício a se aproximar de mim. Assim como eu penso na oração, eu atraio bons espíritos, todos aqueles que gostam da oração. Quando eu exercito a possibilidade de uma boa obra, todos aqueles espíritos afeiçoados às boas obras, eles se sintonizarão com as nossas vibrações, porque elas se propagam pelo espaço com intensidade diferente, assim como os sons e a luz se propagam no ar. Então nós estamos falando de corrente elétrica, nós estamos falando de corrente luminosa. Basta que nós estudemos um pouquinho mais a mediunidade e vamos verificar que
Isso é muito real, é muito vivo, está presente em muitos estudos bem sustentados, estudos categorizados, feitos por pessoas abalizadas e com comprovações de muitas evidências científicas. Então, devendo atingir pela lei da sintonia e afinidade outras mentes de encarnados e desencarnados que comungam dos mesmos ideais. Então, essas ondas mentais que nós emitimos, elas se propagam no ar. Alguém poderá questionar, mas de que onda é essa que você está falando? Bom, a gente poderia exemplificar com uma maneira muito simples. Digamos, quando nós chegamos perto de uma pessoa, a gente não sente um arrepio, ou sente uma atração, ou uma repulsão? Quando nós dizemos assim, boa tarde, bom dia, nós emitimos uma onda magnética. Mas quando nós ofendemos uma pessoa e a xingamos, então nós temos outro tipo de onda magnética, e aí então nós percebemos a existência desse processo de transmissão de energia que se dá pelo pensamento. Então sempre que nós pensamos em alguém, sempre que nós sintonizamos com uma pessoa, nós emitimos uma onda na direção dela e que ela pode captar muito bem. Aqueles que, em verdade, conseguem perceber as suas emoções mais próximas, ou são mais sensíveis, vão perceber, por exemplo, quantas vezes pensamos em ligar para uma pessoa, logo em seguida a pessoa liga para nós. Qual foi o mecanismo que gerou essa percepção do outro que nós queremos lhe falar? Ah, você pode dizer coincidência. Bom, só que o que é coincidência? Coincidência é algo que acontece sem que nós esperamos, mas que atende aos nossos desejos. Mas quando ele se repete muitas vezes, aí nós temos que perguntar, será que é coincidência mesmo? A doutrina espírita nos remete, então, a essa reflexão interessante e que nos traz, então, a possibilidade de estudar a forma pela qual a outra pessoa vai absorver ou não as nossas energias, as nossas vibrações, de acordo com a sua sensibilidade, de acordo com a sua afinidade e de acordo com a sua sintonia. Importante que nós estamos trabalhando essa questão, porque há muitas pessoas que, em verdade, não percebem o quanto o pensamento desenvolve, o quanto o pensamento é capaz de produzir, por exemplo, uma imagem. Se você quiser fazer aí um exercício na sua casa, você poderá mesmo pensar agora, feche seus olhos e pense em algo, feche seus olhos e pense em algo e projete esse pensamento e você verificar que aquilo que você está pensando, digamos assim, eu estou pensando numa mexerica, estou pensando numa fruta, eu estou pensando numa caixa de bombom, parece que você vê a caixa de bombom, parece que você vê o fato se materializar na sua frente. Alguns conseguem até ficar com a boca cheia d'água. Seja bem-vinda a nossa companheira Zuleika, lá de Camaquã, do Rio Grande do Sul. Muito boa noite. Se você estiver nos recebendo bem, com uma boa imagem e com um bom som, queira nos avisar, Zuleika, você estará colaborando para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso programa. Nosso programa de hoje, para aqueles que chegaram depois, estão sintonizando agora, estamos trabalhando das influências espirituais e a questão da obsessão que nós vamos abordar no final do nosso programa. Pois bem, falávamos então de sensibilidade, de afinidade e sintonia. O que é sensibilidade? Sensibilidade é uma capacidade que algumas pessoas têm de captar aquilo que os sentidos físicos não captam. Algum arrepio, uma percepção, uma premonição, a voz que fala ao nosso ouvido, alguns pensamentos que nos são sugeridos. Então, sensibilidade. O que é afinidade? A afinidade é uma identidade que nós temos com um determinado assunto, com uma determinada pessoa. Há pessoas que têm afinidade com churrasco, gostam de churrasco, então se aproxima de pessoas que gostam de churrasco. Outro gosta de futebol. Muita gente vendo aí hoje agora o Flamengo e Vasco. As pessoas se afinizam em torno
daquela ideia. E depois se sintonizam, quer dizer, focam no mesmo canal, trabalham na mesma direção. E os espíritos inferiores e também superiores, eles têm essa possibilidade de estar, estão captando essa onda, exatamente mais ou menos assim. Eu gero a emissão, como se fosse um órgão emissor mesmo. O rádio transmite e alguém capta a sintonia lá fora. Eu estou aqui transmitindo esse programa, eu emito aqui, você capta lá no seu aparelho. Então nós temos aí uma sintonia. Espero que nós sejamos bem sintonizados com a nossa ideia. Então nós podemos concluir nessa questão das influências espirituais que a influência externa depende da nossa receptividade. É verdade, se você não quiser me receber aí na sua casa, basta que você desligue, embora por favor não desligue, basta que desligue a sua internet. Se você quiser captar outro programa, basta que você sintonize uma outra direção. Mentalmente também é assim. Se eu quero na internet sair daqui e procurar imagens fora do ideal sublime, que é estudar a doutrina, por exemplo, ou quiser ver um vídeo, ou quiser ver imagem do carnaval, basta que eu clique, então eu mudarei de canal e estarei sintonizado. Mentalmente é assim também. Se um programa de televisão não está legal, você desliga. E se você não gostar do pensamento que você está recebendo, você tem, pelo exercício da vigilância, a possibilidade de mudar, direcionar esse pensamento de tal ordem que ele não exerça qualquer influência sobre você, então não lhe altere o seu comportamento. Então assim podemos controlar, como a sintonia de rádio, também podemos controlar a nossa mente. Então a partir das nossas companhias espirituais, a partir da nossa sintonia, é que nós decidimos, nós elegemos, nós convocamos ao nosso lado as testemunhas de que nos fala a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 1. Estamos cercados, pois, de uma nuvem de testemunha, conforme nós já falamos. Pois bem, então prosseguindo, então essa lei de afinidade, ela está associada ao nosso comportamento íntimo. Aqueles que gostam do sexo, vão se aproximar das pessoas que estão vinculadas ao sexo. Quando nós falamos de sexo, não estamos falando do sexo como uma fonte da vida, como uma bela energia que Deus nos deu para que nós possamos procriar, para que nós possamos exercitar a nossa sensibilidade, desenvolver o nosso afeto com as pessoas que nos são caras. Estão falando, então, do desequilíbrio, do desarranjo, da perversão, da promiscuidade. Então, se nós sintonizamos com essas ideias, com esse comportamento, certamente todos aqueles espíritos perturbadores estarão por perto de nós. E aí que entra, então, a segunda parte do nosso trabalho, que é a questão da obsessão. A questão da obsessão é um processo grave. Nós podemos aqui nos valer da informação que os espíritos nos trazem, de que a obsessão é um mal de grande repercussão no mundo. Nós temos podemos até dizer, de uma epidemia de espíritos que estão nos influenciando, que estão nos perturbando e estão, na verdade, trazendo males à humanidade. Quem teve a experiência e que tem experiência de trabalhar em reunião mediúnica, em verdade, isso é chover no molhado, porque já estamos dizendo isso há muito tempo e Kardec já trata dessa questão há mais de 150 anos. Nós estamos aqui vendo a participação da nossa a Sônia. Sônia, você pode fazer uma pergunta? Claro, você pode fazer a sua pergunta, você pode fazer através do chat. Acesse o chat,
radioespírita.net.br/chatista.html e você faz a sua pergunta e eu terei a oportunidade de, se souber a resposta, eu emitir a resposta. Que Jesus, a Sônia também dizendo, boa noite, que o Mestre Jesus esteja abençoando e protegendo os seus caminhos difíceis. Claro, certamente estamos atentos a isso. Estamos acompanhando para e passo cada questão do nosso dia a dia. O Cláudio está dizendo aqui, o pior é ser obsediado e não saber. É verdade, Cláudio. Há muitas pessoas que não sabem que enfrentam o processo obsessivo. E é verdade, todos nós o somos de alguma maneira. Porque dada a natureza moral do planeta, as nossas imperfeições, estamos aqui vivenciando a experiência de espíritos ainda imperfeitos, muito ligado à matéria, muito ligado ao sexo, à droga, muito ligado aos problemas das paixões, dos vícios. Todos nós estamos sujeitos a serem influenciados negativamente por esses espíritos perturbadores, por esses espíritos em dificuldades. Nós temos aqui a representação da Marjorie Produções da Bahia também entrando no ar, pode fazer a sua pergunta, fazendo a sua conexão. Mas prosseguindo então, a obsessão é uma impertinência, é uma perseguição, uma ideia fixa, e isso nós vamos encontrar de diversas formas. Muitas vezes nós mesmos encarnados podemos praticar a obsessão. Uma ideia fixa, um pensamento, um impulso persistente ou recorrente, indesejado e aflitivo que vem à nossa mente involuntariamente. O dicionário registra esse conceito. Se você quiser conferir, você de outra religião, se você quiser verificar de onde o Espiritismo arrancou essa palavra, você vai lá no dicionário, que o dicionário vai registrar essa experiência para você. Embora seja muito interessante, que você também pode pesquisar do Palhano, Lamartine Palhano Júnior, o Dicionário de Filosofia Espírita, uma obra fantástica, que na verdade trata dessa terminologia de uma forma bem aprofundada, dando aos verbetes que nós encontramos nas obras espíritas, o significado espírita de cada palavra. Então o que é a obsessão? Já que nós só falamos de interferências espirituais, falamos das testemunhas, falamos da sintonia, falamos da afinidade, falamos do perispírito. Então o que é a obsessão? E aí a nossa colinha aqui está dizendo o seguinte, ó, a obsessão é o resultado do intercâmbio psíquico, emocional ou físico entre dois seres com sentimento de desequilíbrio, amor possessivo ou ódio alimentado pelo desejo de vingança ou pela busca de prazeres, se nós quisermos acrescentar um pouco mais, além daquilo que Manuel de Filomena de Miranda apresenta em sua obra. Nós estamos aqui, na verdade, autorizados a acrescentar qualquer coisa à obra do Manuel Filomena de Miranda, que nós reputamos como uma excelente obra, um espírito que sempre manifesta por Divaldo Franco, mas nós podemos dizer também que o desejo do sexo, da droga, da bebida, da gula, das compulsões, numa grande maioria, estão conectados com essa sintonia, com esse psiquismo, com esse desarranjo. E então nós podemos perguntar, o Klaus agora há pouco diz assim, o pior é saber que nós não somos obsediados. Então, como saber se nós somos obsediados? A Margem Produções, gostaria somente de fazer elogios. Estou adorando o programa e compartilhando para os meus amigos das redes sociais. Obrigado, José Carlos Ferido, por compartilhar informações. O áudio e a imagem estão ótimos, pode ficar tranquilo. Obrigado, o companheiro. Você nos dá uma ajuda importante, porque seu feedback. O nosso relacionamento, o relacionamento de net, é uma rede social, e ele se dá na medida em que nós recebemos seu feedback. Então pode encher aqui a nossa tela, e o Mamed, que é o meu assistente aqui, ele fica doidinho na frente aqui. Faça isso, escreve no papel, corre para lá, eu não sei se eu olho aqui, se eu falo na tela, ele fica, tem que olhar na tela e tal. Então, mas isso faz parte do papel. É o papel nosso, de apresentar um programa com qualidade. Então, eu espero que na manhã, Vivendo o Evangelho, onde trata o tema
amai vossos inimigos. Mas voltando à questão, meus amigos, então, como identificar, já que o Krause falou que muitas pessoas não sabem que estão obsediadas, então, as bases de operação dos espíritos são os centros cerebrais onde reside a linguagem, a sensibilidade, a memória e a percepção. Isso na expressão de André Luiz. Aliás, eu preciso dizer para você que não é espírita, a obra de André Luiz é memorável. Então, ela trabalha toda essa conexão que o espírito tem para se conectar com essas realidades extrafísicas. Então é preciso observar que não significa pelo fato de estarmos tristes, sentirmos raiva ou estarmos irritados que estamos sofrendo o processo obsessivo. Quando foge dos nossos padrões comportamentais, aí nós temos que estar antenados. É preciso dizer, e quando nós conceituamos obsessão, é o resultado do intercâmbio psíquico, emocional, de dois seres com sentimento de desequilíbrio. Mas ainda podemos dizer, voltar um pouquinho mais. O pensamento deve ser persistente, recorrente, indesejado e aflitivo. E que vem à mente involuntariamente. Eu não quero aquilo, mas está acontecendo. Ou eu permito, mas já perdi o controle. Porque, em verdade, o fato da gente estar pensando uma bobagem aqui, outra bobagem lá, isso não torna ninguém obsediado. Mas, em verdade, também é preciso dizer que já é a porta aberta para que o processo se instale. Então, esse universo de observação, como bem colocou o nosso amigo Krause, ele precisa estar, então, precisa observar que ela seja persistente, contínua e progressiva. E que esse processo seja demorado convívio psíquico. A literatura fala até, em casos mais graves, dos verdadeiros condomínios espirituais. Em ambientes onde a família toda é perturbada, nós encontramos lá inumeráveis espíritos perturbadores no local e traz verdadeiro inferno. Nessa semana, num dos casos que atendemos essa semana, nós tivemos que fazer a limpeza física do ambiente onde nós fomos atender um casal e 2 filhinhos, um menino de 1 ano e 6 meses, a menina de 3 anos, a moça com 22 anos, o marido com 30 anos de idade, mas absolutamente joguete na mão dos espíritos perturbadores, e eles pediram ajuda para limpar a casa. Então eu brinquei até com os companheiros, fizemos desobsessão com água e sabão. Claro que não fizemos desobsessão, nós iniciamos um processo fazendo então um tratamento da limpeza do ambiente, porque as pessoas perderam então o senso daquilo que é natural, da higiene pessoal, do cuidado com a criança. Tinha comida podre, tinha fralda no meio de fralda suja usada no meio de leite, no meio de material, de alimento nos armários, vasilha suja espalhada por tudo quanto é lado, um ambiente indescritível. Foi realmente um quadro aterrador. Então, quando nós falamos de um demorado convívio psíquico, nós estamos falando dessa ação persistente, dessa ação que se dá do perispírito do obsessor com o perispírito do obsedado. Quer dizer, o obsessor, quer dizer, o espírito doente, o espírito vingador, o espírito perturbador, o espírito que deseja obter algo que não consegue pelas vias normais. Então ele violenta uma consciência, encontrando a porta aberta pela invigilância da sua vítima, e ele então faz a conexão de perispírito a perispírito através da função instrumental que nós falamos lá agora há pouco, quando traçamos, citando a obra de Zalmino Zimmermann. Vamos prosseguir então. Aqui examinando aqui o nosso chat, então vamos prosseguir. Então, o assédio vai se dar pela invigilância. Ele conhece, e às vezes os processos são bastante complexos, porque o perturbador, percebendo a sintonia, percebendo a invigilância da sua futura vítima, às vezes ele encontra alguém que no seu passado lhe fez mal, então ele estuda todos os hábitos, e através de uma ação cavilosa, de uma ação
bastante estudada, sutil, ele vai se aproximando do indivíduo, induzindo algumas atitudes aparentemente sem qualquer preocupações, mas ele vai estimulando uma escorregadinha aqui, uma escorregadinha acolá, e aí o processo vai se desenvolvendo, e daí a pouco ele acaba caindo nas malhas de um processo que tem dificuldade enorme de sair sozinho. Podemos dizer para você, querido ouvinte, que alguém pode sair de um processo obsessivo sozinho? Claro que sim, porque não fosse assim, a ação espiritual não se daria. Mas fundamental para quem na verdade sabe ou tem essa percepção de que alguém sofre um quadro desse, oferecer a terapêutica espírita ou a terapêutica evangélica, se a pessoa não é espírita. Às vezes a gente precisa usar de subterfúgio para as pessoas que não são espíritas, de oferecer a oração, a leitura diária do Evangelho, o uso da água, se é católico ou evangélico, a água benta ou a água ungida, que tem a mesma propriedade, mas sobretudo a mudança de hábitos, porque sem a mudança de hábitos nós não vamos permitir ou não vamos possibilitar que os bons espíritos afastem esses perturbadores e ele próprio às vezes se convença de que aquela ação maléfica vai lhe trazer problemas, então ele recua. Então esse envolvimento ele pode ser de simples assédio até o completo domínio, na medida que a intensidade do processo vai se dando, vai aumentando, e então a gente, como medida preventiva, como medida terapêutica, jamais permitir que nós escorreguemos nas pequenas coisas, porque quando nós nos acostumamos a escorregar nas pequenas coisas, nós temos, então, nós aprendemos, ou nós vamos gostar de escorregar nas grandes. Digamos, o casado, se permite algumas invigilâncias no campo da sexualidade, e aí surge um convite aqui, um convite acolá, daí a pouco surge o adultério, e a partir daí é uma porta escancarada a outros processos que vão se dar, e nós não precisamos aqui citar que problemas pode acontecer numa relação dessa. Bem como no campo da bebida, da droga, quando nós dizemos, por exemplo, que a bebida, o alcoolismo é uma doença progressiva, porque, em verdade, o prazer vai nos estimulando a beber mais, mas nós temos sempre do lado de quem bebe alguém que utiliza-se da bebida ou do fato de alguém aproveitar o fato de alguém estar bebendo por causa disso. O companheiro que está aqui falando pela Mágica Produções está conectado, revivendo o Evangelho. Sei que a minha pergunta pode ser infantil. Não tem pergunta infantil, minha querida, meu querido, não tem pergunta infantil. Se a pergunta está sendo feita, é porque você precisa da resposta. Já estou estudando a doutrina, só que hoje resolvi aprimorar a minha intelectual e assim me afastei da casa espírita. Sinto muita perturbação em todo sentido da minha vida. Está tudo, parece amarrado, mas não anda. Eu quero me formar. Assim não dá para abraçar tudo. O meu desejo é trabalhar com voluntariado, mas com profissão. Bom, verdadeiramente, minha amiga, meu amigo, a vida ela tem os seus instantes. O fato de você estudar e se formar não significa que você deva abandonar a casa espírita. Você tem 168 horas na sua semana. Pense bem no que eu estou dizendo para você. Se você tirar 1h30 para ir a uma casa espírita, será que vai te atrapalhar tanto os seus estudos? E é preciso lembrar que quando você vai à casa espírita, você vai deixar lá diversos daqueles que não querem que você se forme, daqueles que estão te perturbando, como você mesmo está dizendo, sinto muita perturbação. Então eu posso te perguntar, o seu estudo está sendo de qualidade? E será que você, ao ir na casa espírita, tomar o passe, tomar água frutificada, ou participar de um grupo de estudo, uma vez por semana, 1h30,
isso não vai melhorar esse estado de perturbação seu e vai então melhorar a qualidade do seu aprendizado? É uma pergunta que eu te faço. Nós vemos muitos espíritas argumentar isso. Eu tenho que estudar, então eu não posso ir na casa espírita. Isso é um terrível engano. Eu posso afirmar para você que há muitos espíritos interessados que você não se forme. Muitos espíritos interessados que você não seja a primeira colocada da sua turma. Porque se você for o primeiro, segundo colocado da sua turma, você terá grande chance de emprego. Será convocada para trabalhar nas melhores empresas. E os espíritos não querem que você esteja bem. Eles querem te causar, de alguma forma, algum dano. E vão provocar dano onde eles puderem, porque eles não são inescrupulosos. Então, você quer trabalhar como voluntário, como profissão? Tudo bem, não há problema nenhum. É até muito bom que você seja um profissional trabalhando como voluntário. Mas não esqueça de fazer na casa espírita, se você quiser, não esqueça lá de botar água frutificada, organizar a fila do passe, organizar a biblioteca, lavar o banheiro se for necessário, acolher uma criança que chora. Isso também é trabalho voluntário. É claro que o voluntário espírita tem que se qualificar. Isso é fundamental. Toda instituição que quer prestar serviços, e a casa espírita é uma casa de serviço, ela precisa ter pessoas qualificadas para realizar o seu trabalho. Pois bem, vamos continuar. Então, se nós temos, se esse processo vai se estabelecendo com diversos níveis, nós podemos dizer, então, que a obsessão pode ser simples, que é uma ação persistente, em fase inicial, digamos, mas que incomoda. Ela pode ser a fascinação, pode ser chamada de fascinação, e também pode ser ou a subjugação, que já é um estado mais grave. Então, no processo de fascinação, a influência de forma sutil constrange a pessoa a praticar atos ou pensamentos diferentes do que normalmente não possui. Por exemplo, a nossa companheira que coloca aqui, eu vou estudar. Será que o fato de ela se afastar da casa espírita não foi uma influência sutil, sem que ela percebesse, com o argumento dela que ela precisa trabalhar e se formar, porque quer trabalhar como voluntário? Olha que intenção reta, olha, ela quer trabalhar como voluntária qualificada, com profissão, mas se afastou da casa espírita e agora enfrenta uma série de embaraços. Cuidado, faltou a prevenção, faltou a vigilância. Então, cuidemos de retomar esse rumo. Então, na obsessão simples, a sugestão é sutil. Na fascinação, trata-se de uma sedução mental sobre desejos ocultos, que essa ação favorece ou estimula. Então, o obsessor não anula a vontade, mas ele perturba o raciocínio, induzindo-o a falar, a produzir, a se comportar de forma estranha, colocando uma venda sobre seus olhos, ou sobre um tapume sobre seus ouvidos, de tal ordem que ele não escute e até se afaste das pessoas que interessadas a orientar os seus passos. Na subjugação, é o terceiro nível, a ação é tão intensa que paralisa a vontade. O caso que eu citei, em que nós tivemos que limpar a casa da pessoa, da família, que nós estamos cuidando, trata-se verdadeiramente de uma subjugação. Trata de um caso específico dessa modalidade da subjugação. A ação é tão intensa que paralisa a vontade, a pessoa se sente algemada, não tem vontade nem para tomar banho, não tem vontade de limpar a casa, não tem vontade de dar banho nos filhos, não tem vontade de trocar roupa de cama, não tem vontade de cuidar do corpo. E aí a sujeira vai se acumulando. A moça me disse, tem 3 meses que eu não entro na minha cozinha. E a cozinha dela estava entupida de vasilhame sujo, de toda ordem. Então, ela tem um forte domínio no campo mental, ela não consegue realizar nada, e também corpórea, porque ela acaba
amarrando a pessoa, deixando a pessoa aprisionada na situação que se encontre. Vamos prosseguir que o nosso horário está quase expirando. Então nós temos aí, como efeito da subjugação, nós temos o indivíduo fica adoentado, ele fica perturbado, ele não tem vontade de trabalhar, ele perde a fome, ele tem desejos estúpidos, estranhos, ele pode perder o desejo para muitas coisas, e em verdade nós temos aí, em muitos casos, que o indivíduo vai para o médico, ele diagnostica determinadas doenças. Em muitos casos não se trata dessas doenças, mas é importante também afiançar que nos cabe sempre ao médico. A doutrina espírita não abre mão de colocar sempre a ciência acompanhando os processos, mas é verdade que em muitos casos o médico não consegue descobrir essa influência. Mas também é preciso alertar para aqueles menos avisados que o DSM-4, que é um órgão que cuida das doenças mentais nos Estados Unidos, já trabalha hoje com o CIT, dizendo que determinadas perturbações são influência de espíritos. Isso é um avanço gigante para a doutrina espírita, a medicina reconhecendo as influências espirituais, as obsessões, e colocando no quadro do Código Internacional de Doença, que é uma conquista fundamental. Então, os obsessores são espíritos inferiores, não são diferentes de nós, não são predestinados ao mal, portanto não são demônios. Pode ser alguém que nos privou da intimidade ou até gozou da nossa intimidade e que nós fizemos mal. No caso, a moça citada, o espírito obsessor, um deles, reclama que ele a matou na encarnação passada. Ela o matou na encarnação passada. E aí vem agora, então, trabalhando nessa questão. Não tive só razão, já trabalhei 30 anos em casa espírita, meu afastamento não é só pelo estudo, tive outros motivos. Ok, Sônia, perdão. A gente faz análise, mas é preciso analisar todas as circunstâncias que o fato se dá. Em verdade, nós, quando nos afastamos, é preciso analisar todas as possibilidades. Vamos prosseguir. Então, o obsessor também é um ser doente. Ele precisa ser tratado. Ao contrário do que muita gente, ou muitos orientadores de outras religiões falam, em vez de expulsá-los como demônios, como infelizes, ou como perturbadores, a doutrina espírita os acolhe, porque são nossos irmãos, são seres doentes, são seres carentes, solitários, ignorantes, que não compreendem a repercussão do mal que estão provocando, e então acabam por perder-se na sanha do desequilíbrio e do desarranjo. E como terapêutico das obsessões, já que nós temos que terminar, é preciso trabalhar a ideia de que só se livra das obsessões quando nós mudamos a nossa sintonia mental. Eles chegaram por causa da sintonia e vão se afastar por causa da nossa sintonia. Mas é difícil desligar do vício, da droga, do sexo, da gula? Sim, é muito difícil. Portanto, um programa de reforma moral, onde fundamental a gente conhecer a espiritualidade, conhecer as leis de causa e efeito, conhecer a doutrina espírita através dos estudos que as casas espíritas oferecem. Então nós vamos conhecer como se dá o processo. A partir daí, o culto do Evangelho do Lar. Fundamental que nós oremos em casa uma vez por semana, organizamos em família, nos reunimos de uma forma disciplinada, e então passamos a orar uma vez por semana, cerca de 20 minutos a meia hora, porque a família que ora unida permanece unida, e o lar que é abençoado pelo culto do Evangelho é verdadeiramente um lar iluminado, de onde nós afastamos os vícios, as drogas e os desequilíbrios. A terapêutica do passe é fundamental. O passe é uma troca energética que se dá através do médium equilibrado, que transmite ao doente energias boas, energias salutares, energias revigorantes, balsamizantes. Então, ir a uma casa espírita é fundamental. Nenhuma outra doutrina, me perdoe aqueles que pensam o contrário,
mesmo espíritas, nenhuma doutrina cuida do processo obsessivo com a qualidade e com a seriedade como a doutrina espírita trata. Não se trata de ir à casa espírita para fazer as pessoas espíritas. A doutrina espírita não busca prosélitos violentando consciências. Mas quando se trata de processo obsessivo, não há nenhuma outra religião que trate do processo com a mesma seriedade, com a mesma cientificidade que a doutrina espírita faz. Normalmente, a pessoa, após o processo, ela volta para a sua religião e então retorna à sua vida normal, tendo o processo debelado. O uso da água fluidificada, a água fluidificada, ela é um poderoso remédio revigorante com as suas moléculas vitalizadas, ionizadas, fazendo com que então você possa tomar de tal maneira que equilibre o seu corpo. Nós estamos aí, então, a terminar o nosso programa. Nós queremos agradecer a presença de todos os amigos, de todas as pessoas que estão conectadas conosco, e tivemos inúmeros companheiros mandando aqui suas mensagens, não podemos atender a todos, mas queremos dizer da alegria de poder estar compondo esse quadro de pessoas que humildemente se colocam aqui como divulgadores da doutrina espírita, especialmente para aqueles que estão em casa, e desejar a todos uma feliz noite, de tal maneira que possam descansar em paz. É o nosso companheiro Mamed, e que possa verdadeiramente estar sempre iluminado, amparado, para tocar esse trabalho com tanta energia, com tanta boa vontade. Muita paz a todos, obrigado Sônia. Nas quartas-feiras, 22h30, nós estamos no ar toda quarta-feira. Deus abençoe a todos e durmam em paz. E que amanhã vocês possam acordar felizes, radiantes. Não esqueçam de dar um abraço a si mesmo, não esqueçam de desejar a si mesmo um bom dia, a pessoa que está do seu lado. Comece o dia bem e todas as coisas vão acontecer bem. Muita paz, Jesus nos abençoe. Obrigado.